Brasil pré-cabalino. O Brasil, antes de Cabral, era habitado por povos indígenas, que eram originários do continente asiático e de outras regiões, povos nômades que vagavam pela região da terra. E quando chegaram na América, se espalharam e criaram suas próprias cidades e locais onde viviam, até a chegada do europeu, principalmente os portugueses e espanhóis durante o século XVI, onde eles viviam de caça, pesca, agricultura e coleta. Outros eram nômades, seminômades ou fixavam no local como sedentários. Além disso, eles tinham uma variedade linguística e, além de tudo, criaram civilizações como a gente conhece, como os maias, incas e astecas. Brasil colônia. Surgiu em 1500, com o descobrimento de Pedro Álvares Cabral, a economia baseada no pau-brasil. No momento, depois disso surgiu a cana-de-açúcar, ouro e café, que são os outros ciclos que vão se definindo no Brasil. Lembrando que os ciclos econômicos, eles não acabam quando um começa. Muito pelo contrário, eles ainda utilizam até hoje. Obviamente, depois de ser deixada de ser colônia. A escravidão indígena e africana são muito comuns durante o Brasil colônia, principalmente a africana, já que os indígenas, por sua vez, eles já sabiam como esquivar e também de resistência durante a floresta. E os escravos, era muito comum vocês verem os africanos trabalhando na cana-de-açúcar e em outras produções, como no caso do ouro, durante o período áureo. As invasões estrangeiras, holandesas e francesas eram comumente durante o Brasil colônia, principalmente no Nordeste, onde a Holanda ocupou a região do que conhecemos hoje do Nordeste. E a França teve duas tentativas em São Luís e também no Rio de Janeiro com a França Antártica. As revoltas coloniais eram a Inconfidência Mineira, Revolta de Beckman, Revolta dos Mascates, e entre outras, que eram, por sua vez, não tinham com relação à independência, mas sim com questões econômicas e também os abusos do poder português. Império. Surgiu após a independência em 7 de setembro de 1822 com o Grito do Ipiranga. Esse mito evoca uma criação da nação, obviamente com o surgimento do Primeiro Reinado, que durou de 1822 até 1831. Com as políticas de Dom Pedro I em centralização do poder, centrada na sua Constituição que foi outorgada por ele e seus amigos mais íntimos e confiáveis, contra um Congresso que era dividido entre os liberais, conservadores e os portugueses. Obviamente que isso vai se definindo conforme o Império for avançando, mas daqui a pouco eu explico quando for no próximo reinado. Mas, continuando o primeiro reinado, é um período de instabilidade política, onde ele tenta conter algumas revoltas, como a Confederação do Equador e também a guerra contra a Argentina, recém-país independente que estava querendo a região da Prata, que no caso, especificamente, o Uruguai. Obviamente que o primeiro reinado não dura por muito tempo, tendo que Dom Pedro I abdicar do trono e ir para Portugal a mando da sua filha. Período regencial. O período regencial surgiu de 1831 a 1840, e ele teve várias divisões. Uma delas foi Regência Trina e Una. As revoltas internas foram a Cabanagem, Farroupilha, Sabinata e Balaiada. Foi um período de intensa instabilidade, o que demonstra que a regência foi um período em que o império não teve um imperador, e Dom Pedro II ainda não podia governar, pois ainda tinha 5 anos de idade. Obviamente ficou na mão de pessoas confiáveis dentro da política que ficaram revezando o poder. Obviamente falando que eram indícios do que poderia haver caso o início da República. Segundo reinado. Em 1840 até 1889. Foi marcado por um governo estável, no entanto, algumas instabilidades do próprio governo. Entretanto, vale destacar que a expansão cafeeira, Guerra do Paraguai e o crescimento das ideias absolutistas e republicanas cresceram muito em seu reinado. Obviamente que, diferente de seu pai, Dom Pedro I, ele foi um imperador muito mais respeitável e tinha um apreço muito pelas artes, cultura e outros idiomas, comumente escrito em sua biografia e também nos seus relatos. Obviamente falando que, apesar disso tudo, o Império do Brasil ainda precisava angariar muito. E isso levaria muito tempo, seja pelo lado da elite quanto pela população em geral, e principalmente com a Lei Áurea, que, afinal de contas, foi um grande marco para o Império,
mas ao mesmo tempo uma queda porque perdeu o apoio da elite, que era escravista. Obviamente que a justificativa para não abolir a escravidão é que ia quebrar o Brasil, como sempre em toda a história do Brasil. E, por fim, o Império do Brasil só acabou em 15 de novembro de 1889, com a derrocada do Imperador Dom Pedro II em seu exílio para a França, e um novo governo assume, que é a República, ou como a gente chama, República Velha. Começou em 1889 e 1930, inicialmente como República da Espada, onde teve governos militares, com Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, de intensa estabilidade e tendo que lidar contra as revoltas mandadas pelo país. Obviamente, com mão de ferro, conseguiram. Entretanto, não demorou muito tempo até assumir a República do Café com Leite, inicialmente com Prudente de Moraes, surgindo assim a República Oligárquica, ou Política do Café com Leite, que vai até 1930. As revoltas populares eram Canudos, contestados, e a revolta da vacina. A economia agroexportadora e desigualdade social são frequentes e comentados, dentro da literatura como também da história. A Era Vargas. A Era Vargas surgiu em 1930, a partir do golpe dado por Getúlio Vargas, onde assumiu o poder, e Washington Luiz, presidente paulista, teve que sair. A criação de leis trabalhistas, como a CLT, e outras políticas criadas por ele. Lidou com revoltas como a Revolução de 1932, a intentona comunista e a intentona integralista. Isso porque foi um resultado de suas políticas e também de poder, já que em 1937 ele deu o golpe de novo. O governo de Vargas foi dividido entre o governo constitucional provisório, de 1930 até 1932, onde ele criou a Constituição de 1934, que depois disso foi mudada para 37, com o surgimento do Estado Novo, inspirada na Constituição Polaca, na Polônia, na época. Foi de intenso nacionalismo e também políticas de industrialização. O Brasil participou da guerra ao lado dos aliados na Segunda. É o período democrático, de 1946 a 64. Foi um período de redemocratização após o Estado Novo, onde Getúlio Vargas saiu do poder, e quem assumiu foi o Dutra. Dutra assumiu de 1946 até 1950, onde Getúlio Vargas assume em diante e termina encerrando sua própria vida. Quem assume foi o JK. O JK, inicialmente com seus planos de meta, 50 anos em 5, responsável por construir Brasília, e em seguida, depois de terminar seu mandato, assume então o Jânio, que não demora muito tempo, 6 meses mais ou menos, ele sai do poder. E quem assume é João Goulart, ou Jango. Ele era um presidente polêmico, considerado comunista para algumas pessoas, grupos, e, claro, uma crise política e econômica, já que estava no período da Guerra Fria, que os militares eles acabaram dando golpe de Estado e o Jango teve que ir embora do país, para não causar uma guerra civil ou qualquer coisa maior do que isso, já que os Estados Unidos estavam bem na sua beira. Ditadura militar. A ditadura militar, ou ditadura civil-militar e empresarial, como outros termos colocados, surgiu a partir do golpe militar de 1964. Em 1º de abril, a repressão política e censura e tortura eram muito comuns, principalmente pela linha dura, onde a partir de começar a engrossar o Costa e Silva, Médici, e, mesmo assim, houve também um milagre econômico, entre aspas, segundo ido com a crise, que foi a crise do petróleo, onde acabou esse milagre. Isso foi muito comum no governo do Médici. Obviamente que a ditadura militar só acabou como fruta direta já, mas que indiretamente quem assumiu foi o vice Tancredo Neves após sua morte, que era o Sarney, dando fim ao regime militar. Nova República. A Nova República surgiu em um período de redemocratização após o regime militar, com José Sarney, e a nova Constituição foi criada em 1988. Os presidentes que assumiram em seguida foram Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e o Lula de novo. Os avanços sociais e as crises econômicas e políticas são muito comuns até hoje. Obviamente,
indica um período marcado por instabilidade dentro do cenário internacional e também diplomacia do Brasil. É um período marcado por alternância de poder, ao mesmo tempo polarizada, e pela conciliação democrática.